amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, William! Olá, ouvinte! Oi, Selma! Alô, amigo ouvinte! Seja bem-vindo a mais um Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. E para ganhar tempo, vamos direto ao assunto do programa de hoje com uma pergunta para minha amiga Selma. Ô, Selma, você sabia que a educação sobre solos voltada para as crianças pode ser um grande aliado na sustentabilidade da nossa agropecuária? Claro que sim, William! Quanto mais cedo os pequenos tiverem contato com a terra, mais amor e respeito eles vão ter pelo solo. É isso mesmo, e não é só no campo. As atividades de educação para a sustentabilidade agrícola também são levadas aos jovens das cidades, muitas vezes pelo programa Embrapa e Escola. William, isso é muito bacana. Vale lembrar que o programa Embrapa e Escola é uma ação desenvolvida há vários anos que aproxima a Embrapa das instituições de ensino, reunindo cientistas, estudantes e professores para estimular nos jovens o interesse pelo conhecimento científico. Mas conta melhor para o nosso ouvinte sobre essa história de educação ambiental em solos. Bom, tem um cientista da Embrapa Solos, na cidade do Rio de Janeiro, que leva a educação sobre a terra há mais de 20 anos para a garotada. É o pesquisador Cláudio Capeschi. Ótimo, William. Chama ele aí pra gente. Vamos saber mais sobre isso. Certo, Selma. Quem entrevista o professor Capeschi é o nosso proseiro jornalista da Embrapa Solos. Vamos lá, se apresente aí, meu amigo. Um dedo de prosa. Fala, povo do Prosa Rural. Meu nome é Carlos Dias. Sou jornalista da Embrapa Solos, na cidade do Rio de Janeiro, e vim mostrar como a educação em solo pode ajudar a sensibilizar a criançada para o convívio com a natureza. Vou conversar com um especialista no assunto, o pesquisador Cláudio Capeschi. Oi, Carlos. Oi, ouvintes do Prosa Rural. Vamos nessa? Cláudio, o que é educação em solos? Bom, a gente pode considerar a educação em solos como uma atividade de ensino voltada para diferentes públicos, desde o ensino formal, do solo, em sala de aula, como utilizando materiais lúdicos para chamar a atenção dos alunos, prender o seu interesse sobre os conteúdos técnicos e científicos que envolvem esse tema. A educação em solos, ela tem uma variedade de público muito grande. Pode ser o público escolar, do ensino fundamental e médio, o público do ensino universitário, pode ser pesquisadores que trabalham com educação, os técnicos da assistência técnica e extensão rural, pode ser o público de comunidades tradicionais como quilombolas, indígenas, assentados, a sociedade em geral como um todo. E Cláudio, qual a importância da educação em solos para a sustentabilidade do planeta? Bom, a gente tem que levar em consideração que o solo ele é um recurso natural não renovável. Embora ele possa ser formado ao longo da existência do planeta, mas demora milhares, milhões de anos para a natureza transformar essa rocha, esse material de origem do solo, nessa coisa fofa, que a gente conhece como solo, como terra, e que serve para diversos usos. Então a gente considera que ele não pode ser renovável do ponto de vista da nossa escala de vivência do ser humano. Pesquisador, você poderia dizer para a gente quais são os principais temas abordados nas ações de educação em solos? São vários. Além, é claro, de como que o solo se origina, a sua origem, suas características físicas, químicas, morfológicas, a gente tem que ver também o solo como produção de alimento, produção de fibras, matéria-prima, como fonte, aí sim, renovável de energia vegetal, quando a gente planta, por exemplo, a cana-de-açúcar para gerar o álcool, o biodiesel. A gente tem a importância do solo também como fixador de carbono ou de CO2, porque à medida que as plantas, os vegetais, absorvem o CO2 do ar para formar a sua estrutura, de caules, folhas, raízes, frutos, flores, esse material, quando cai ao solo, ele é decomposto
por organismos, macro e micro-organismos, e se incorporam no interior do solo. Então, dessa forma, ele passa a ficar como um reservatório de carbono no solo. Fora isso, outros temas que a gente aborda também é a biodiversidade. Os animais, macro e micro-animais, que vivem sobre o solo e dentro do solo, trabalhando essa matéria orgânica, reestruturando o solo, a sua porosidade, fazendo caminhos que a água da chuva possa infiltrar, né? Chegar até o lençol freático, também aos aquíferos. A gente aborda a questão da degradação ambiental, e aí, no caso, as queimadas, desmatamentos, os plantios inadequados, né, que levam à compactação do solo, uso excessivo de fertilizantes, de agrotóxicos. A gente tem que usar esses produtos de maneira adequada, reduzindo a sua quantidade ao nível que as plantas realmente precisam e que o solo se sustenta em armazenar e repassar depois para as plantas. E, pesquisador Capeste, que outros temas são abordados no que diz respeito à sustentabilidade e à conservação do meio ambiente? A gente aborda também as práticas conservacionistas de solo, aquelas práticas que devem ser utilizadas durante um cultivo, né, como plantio e preparo do solo seguindo as curvas de nível, ou então a ausência de preparo do solo por meio do sistema do plantio direto. Outros sistemas de produção, como a integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroflorestais, sistemas orgânicos, agroecológicos, e também, é claro, o tema da educação em solos. Como os professores podem utilizar uma metodologia lúdica por meio de atividades de teatro, né, jogos, oficinas de tinta de solo, essas atividades mais lúdicas para prender a atenção do aluno. Existem muitas iniciativas de educação em solos no Brasil? Sim, bastante. Como eu falei, né, inúmeras universidades, centros de pesquisa, empresas de assistência técnica e extensão rural. E a gente pode observar essas iniciativas num livro que a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo lançou, em que são apresentadas 78 iniciativas de diversas instituições dessas que eu falei. São ações voltadas para atender justamente esse público escolar, esse público universitário, esse público geral da educação em solos. Olha, tô achando esse tema interessantíssimo. Eu fiquei interessado na tal tinta de solo que o pesquisador mencionou agora há pouco. Então, nem você, William, nem o amigo ouvinte perdem por esperar, porque o pesquisador Cláudio Capeste vai ensinar pra gente como se faz a tinta feita a partir de vários tipos de solos. Vamos aprender? Pitacos da Hora. Bom, vamos aprender a fazer a tinta de solo? Não é difícil de se fazer. Você vai escolher um solo, né, com cores diferentes, vai pegar um punhado dessa terra, desse solo, vai colocar para secar ao sol, depois vai destorroar ele, né, para que os torrões grandes possam reduzir de tamanho, vai passar numa peneira, de preferência uma peneira mais fininha, de 2 milímetros, até essas de pedreiro mesmo, e vai armazenar esse solo. E aí você vai poder fazer depois a tinta, né? Depois que você tiver uma variedade de cores. Então você vai pegar 2 partes de solo, uma parte de cola branca, essa cola PVA que se usa para papel, e vai adicionando água aos poucos para poder fazer a consistência que você quer da tinta. Mais rala, mais grossa, e aí é só usar a criatividade. Obrigado, Capeste. Muito boa essa dica. E obrigado ao jornalista Carlos Dias, que trouxe essa entrevista para nós. O que você achou aí, Selma? Eu achei importantíssimas essas informações sobre educação em solos. E também para quem quer fazer sua própria tinta de solo, William. E por falar em informação, vamos passar os contatos da Embrapa Solos, que fica na cidade do Rio de Janeiro, para você, meu amigo, minha amiga, obter mais informações sobre esse assunto. Bom, antes de tudo, vamos informar o endereço da página da Embrapa Solos na internet. www.embrapa.br/solos. Repetindo, www.embrapa.br/solos. E se você ainda tem dúvidas sobre o assunto de hoje, entre em contato. Anote aí o telefone. Qualquer dúvida é só ligar.
21 é o DDD e o telefone é 2179-4507. Anotou direitinho? 21 é o DDD, telefone 2179-4507. Se você preferir, pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão pela internet. Acesse www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o link para acessar o serviço. Bem lembrado, Selma. E a nossa pausa agora é musical, minha gente. Vamos curtir uma bela música? Dente de Ouro, de Josias Sobrinho, interpretada por Salomão Júnior. Excelente pedida. Favas contadas. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver, eu mandava encruzar e benzer, eu mandava entregar pra GG. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver, eu mandava encruzar e benzer, eu mandava entregar pra GG. Se eu quisesse uma vida comprida, eu seria no fundo um besouro, teria no escuro da ilha enterrado um bonito tesouro. Se eu tivesse no peito novelo, eu tecia com ele um caminho, com rumo voltado pra dentro e aberto pro mundo todinho. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver, eu mandava encruzar e benzer, eu mandava entregar pra GG. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver, eu mandava encruzar e benzer, eu mandava entregar pra GG. Se eu tivesse um rosário de pena, eu andava com ele no dente, só guardava no fundo do poço do outro lado da gente. Se eu tivesse no peito novelo, eu tecia com ele um caminho, com rumo voltado pra dentro e aberto pro mundo todinho. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver, eu mandava encruzar e benzer, eu mandava entregar pra GG. Então é isso, meu amigo, minha amiga. O Prosa Rural vai ficando por aqui, mas a gente conta com a sua audiência numa próxima oportunidade, hein? É só ficar ligado nessa mesma sintonia. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Carlos Dias, edição Jorge Macau, locução Selma Rosana e William Galvão, técnica Tony Ribeiro, coordenação de produção Eduardo Pinho, conteúdo Embrapa Solos.